Olá, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje vamos nos aprofundar em uma passagem belíssima e fundamental do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 34. É um momento de revelação, um divisor de águas na história da salvação, onde João Batista apresenta Jesus ao mundo de uma forma poderosa e definitiva. Peguem suas Bíblias, abram seus corações e vamos meditar juntos nesta palavra que transforma. A leitura diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu este testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que passagem extraordinária. Vamos refletir sobre cada detalhe. A primeira coisa que salta aos olhos é a frase de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pensem no peso dessa declaração. Para o povo judeu daquela época, a imagem do Cordeiro era muito familiar. Remetia diretamente ao Cordeiro Pascal, aquele cujo sangue, nos umbrais das portas, protegeu os israelitas da morte no Egito na noite da libertação. O Cordeiro era o sacrifício oferecido para a expiação dos pecados. Então, quando João aponta para Jesus e o chama de Cordeiro de Deus, ele está fazendo uma conexão teológica profunda. Ele está dizendo: este homem que vocês veem aqui não é apenas um profeta, não é apenas um mestre. Ele é o sacrifício definitivo. Ele é aquele que vai carregar sobre si não apenas os pecados de uma pessoa ou de uma nação, mas o pecado do mundo inteiro. É uma afirmação de alcance universal. Jesus veio para todos, sem exceção. A sua missão é a reconciliação de toda a humanidade com o Pai. E como ele faz isso? Não com poder militar, não com riqueza, mas com um sacrifício de si mesmo, como um cordeiro manso e humilde. Isso nos convida a refletir como nós lidamos com nossos próprios pecados. Tentamos escondê-los, justificá-los ou os entregamos a Jesus, o cordeiro que tem o poder de nos purificar e nos libertar. Em seguida, João Batista demonstra uma humildade impressionante. Ele diz: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. João era uma figura extremamente popular. As multidões o seguiam, ouviam sua pregação poderosa, vinham de longe para serem batizadas por ele. Ele poderia facilmente ter se apegado a essa fama, ter criado um movimento em torno de si mesmo. Mas ele sabia exatamente qual era a sua missão: preparar o caminho para o Senhor. Ele era a voz que clamava no deserto, não a palavra. Ele era a lâmpada que iluminava a chegada da luz do mundo. Essa humildade de João é uma lição para todos nós. Muitas vezes, em nossa vida, em nossa comunidade, em nosso trabalho, podemos ser tentados a buscar o protagonismo, a querer os aplausos para nós mesmos. João nos ensina que a verdadeira grandeza está em reconhecer quem somos e qual é o nosso lugar no plano de Deus. A nossa maior alegria deve ser apontar para Cristo, diminuir para que Ele cresça. A sua missão era clara: manifestar Jesus a Israel. E a nossa, qual é a nossa missão? Não será também a de manifestar Cristo ao mundo com nossas palavras e principalmente com nossas vidas? Outro ponto central é a experiência mística de João Batista. Ele diz: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Isso não foi uma imaginação, foi uma visão, um sinal divino que confirmou a identidade de Jesus. O Espírito Santo, que no Antigo Testamento descia sobre os profetas e reis para uma missão específica e depois se retirava, agora permanece sobre Jesus. Isso indica a união plena e permanente entre Jesus e o Espírito Santo. E aqui vem a grande diferença. João batizava com água, um batismo de arrependimento, um rito de purificação que preparava os corações, mas Jesus, ele batiza com o Espírito Santo.
O que isso significa? Significa que o batismo que recebemos em nome de Cristo não é apenas um símbolo externo, é uma imersão real e transformadora na vida da Santíssima Trindade. É receber o próprio Espírito de Deus em nossos corações, o mesmo Espírito que desceu como uma pomba sobre Jesus. Esse Espírito nos capacita, nos santifica, nos dá força para viver como filhos e filhas de Deus. Ele nos transforma de dentro para fora. É o Espírito que nos dá os dons para servir a Igreja e o mundo. É o Espírito que produz em nós frutos de amor, alegria, paz, paciência. Você já parou para pensar na grandeza do seu batismo? Você vive como alguém que foi batizado no Espírito Santo? Finalmente, a conclusão de João é um testemunho de fé inabalável. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Depois de tudo o que viu e ouviu de Deus, a identidade de Jesus se torna clara para ele. Não há mais dúvidas. Jesus é o ungido, o Messias, o próprio Filho de Deus. E o que João faz com essa revelação? Ele aguarda para si, não, ele a proclama. Ele se torna a primeira e mais importante testemunha de Cristo. O testemunho de João nos inspira e nos desafia. Nós também, pela fé, pela palavra, pela vida em comunidade, vimos o Senhor, experimentamos seu amor, seu perdão, sua presença em nossas vidas. E agora qual é a nossa resposta? Como João Batista, somos chamados a dar testemunho, a dizer ao mundo com nossa vida, com nossas palavras, com nossa alegria: sim, eu vi, eu experimentei e dou testemunho. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Este é o cerne da nossa vocação cristã. Esse é testemunhas do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, vamos fechar os nossos olhos por um instante e transformar essa meditação em oração. Vamos falar com esse Deus que se revela a nós de forma tão amorosa. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra tão rica e profunda. Agradecemos pelo testemunho corajoso e humilde de João Batista, que nos ensina a apontar sempre para ti. Nós te reconhecemos, Senhor, como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o nosso pecado, para nos libertar de tudo aquilo que nos afasta de ti e dos nossos irmãos. Dá-nos a coragem de não nos calarmos diante das maravilhas que realizas em nós.